Oi pessoas, eu Zenga aqui. E aí, estão curtindo essa série sobre as cidades brasileiras? Já comenta aí embaixo qual cidade você gostaria de ver aqui. E os comentários com mais interação logo vão ter os vídeos postados no canal. Enquanto isso, vamos falar de Salvador, a capital da Bahia. Bem, Salvador tem quase 3 milhões de habitantes e é a terceira maior cidade do Brasil. Independentemente do que a galera de Brasília disser nos comentários, Salvador é sim a terceira maior cidade do Brasil, que só perde para o Rio de Janeiro e São Paulo. E Salvador é considerada como um dos centros culturais mais diversificados e importantes do nosso país por diversos motivos. Muitos desses motivos, no caso, que vemos na arquitetura, na história, nas artes e na cultura local. E a história deste baita lugar nos remete ao descobrimento do Brasil em 22 de abril de 1500, logo após os portugueses terem chegado no sul da Bahia. Naquela época, eles resolveram explorar melhor essa região que eles recém tinham conhecido, a qual chamavam de Novo Mundo, e numa dessas expedições liderada por Américo Vespúcio, chegaram onde hoje fica Salvador, mais especificamente no dia 1º de novembro de 1501. Esse, no caso, era o dia de Todos os Santos. Ainda é, por isso, batizaram a região de Bahia de Todos os Santos. Mas Salvador só foi fundada de fato 48 anos depois, em 1549, quando então é implantado o governo geral do Brasil por Tomé de Souza, e a cidade é projetada por Luís Dias, que se inspirava na Portugal medieval. E como você estudou, Salvador se tornou nossa primeira capital, mas o que muitos não sabem é que isso aconteceu depois que os nativos e os portugueses se estranharam demais a ponto de começarem a dizimar uns aos outros, depois que o pessoal de Portugal resolveu escravizar os índios. Eu também ficaria muito pistola com isso, preciso nem dizer que quem mais sofreu no fim das contas foram os nativos. Mas numa dessas, o capitão donatário da Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho, foi morto. E a corte portuguesa não gostou nada disso, aí resolveram comprar a capitania da Bahia e a transformaram na primeira capital real. Mas aqui uma coisa merece ser dita, a gente sabe que os portugueses e os nativos não eram assim muito amigos. Bem, isso não é de toda a verdade, muitos exploradores foram bem recebidos pelos índios e viveram tranquilamente por entre eles, facilitando a chegada de outros europeus, como foi o caso de Diogo Álvares Correia, que na época foi apelidado de Caramuru pelos índios Tupinambá. Caramuru, no caso, significa moreia, que é um tipo de peixe bem comprido, parece uma cobra assim, caso você esteja se perguntando. Bem, e depois de tudo isso, Salvador se tornou o centro administrativo da América Portuguesa e muita coisa construída na época ainda vive até hoje, como o caso do Palácio Rio Branco e a primeira Câmara Municipal do Brasil. E apesar de São Paulo ter todos os holofotes de maior cidade do nosso país, até o início do século XIX era Salvador que brilhava, principalmente por ser uma das cidades mais importantes de toda a América. Fato esse que se dava pelos portos, que mandavam e traziam de tudo pra frente, pra trás, pra África e pra Ásia o tempo todo. O poder era tanto que em 1808 Salvador se tornou a primeira sede da coroa portuguesa fora de Portugal, e eu tenho certeza que essa gente estava pensando em se mudar pra cá. E Salvador tem esse nome em homenagem a Jesus Cristo. Mas quem nasce na cidade não é chamado de salvadorense, nem Jesus Cristense ou qualquer outra coisa do gênero, mas sim de soteropolitano, que vem do grego e significa Salvador. E por tudo isso que eu contei, mais um pouco, Salvador é tida como o berço da civilização brasileira, o grande esboço do que hoje conhecemos como Brasil. E só pela história você sabe que Salvador está entre as 10 cidades mais antigas do Brasil e uma das mais antigas de toda a América, sem falar em ter sido uma das primeiras planejadas do mundo. Outra coisa, entre os séculos 16 e 18, a potência era tão grande que os franceses, os ingleses e os holandeses queriam a todo custo esse baita porto que Portugal construiu na cidade, que inclusive mais tarde se tornou palco da Guerra da Independência do Brasil. É um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, tem o segundo maior PIB do Nordeste, é famosa pela diversidade religiosa e de raças, tem a maior comunidade de negros no mundo fora da África e não à toa possui os títulos de Roma Negra e Meca da Negritude. Preciso também nem dizer que a cultura africana influencia muito nessa região, que a gente pode ver isso nos blocos afros como o Ile Aie, o Olodum e o Afoxé, filhos do Gandhi. E Salvador é sinônimo de religiosidade, como eu falei, porque são tantas que tem por lá que fica muito difícil elencar tudo isso num só vídeo. Mas em resumo tem católicos, muçulmanos, Hare Krishnas, budistas, hindus, umbandistas, judeus, evangélicos, candomblecistas e o que mais você imaginar. E o mais legal de tudo isso é que muitas famílias têm vários credos diferentes dentro de uma mesma casa, por exemplo. É a respeito que se fala, né? Muito bem, Salvador. E uma curiosidade, dizem que na cidade existem 365 templos católicos, um para cada dia do ano. Mas a arquidiocese tem catalogado os 372, então a menos que os dias diminuam em alguns minutos, a conta, ela nunca vai fechar. Mas o interessante é que essas igrejas ajudam a contar a história de Salvador. E os destaques vão para a igreja de Nossa Senhora da Graça e igreja de Nossa Senhora da Vitória. E por lá existem ainda mais de 1.160 terreiros de candomblé,
O destaque aqui vai para a mãe de todas as casas, que eu não vou nem me arriscar a dizer o nome, porque certamente vou xingar alguém em algum idioma que eu também não sei, mas vou deixar escrito aqui. Esse é o mais antigo templo de candomblé de Salvador e foi tombado como patrimônio cultural do Brasil, da Bahia e de Salvador também. E tem mais vários outros pontos de devoção espalhados por Salvador, onde em alguns deles pisaram o Papa João Paulo II, também Santa Teresa de Calcutá, Lindalva Justo e a querida Irmã Dulce. E é de história que você gosta? Pois então saiba que lá também nasceu a Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira escola de nível superior do Brasil, que no início era só chamada de Escola de Cirurgia da Bahia. Inclusive ali se formou Rita Lobato Velho Lopes, a primeira mulher que recebeu um diploma de medicina no Brasil. E Salvador é a terra de um dos maiores carnavais do mundo, você sabe. Goste você ou não, isso faz parte da nossa história e da nossa cultura, tanto quanto futebol ou roda-roda Jequiti do Silvio Santos. Em 2013 criaram um afródromo dedicado aos blocos afros e afoxés. Em 2015, Salvador foi integrada à rede de cidades criativas da Unesco, reconhecida como Cidade da Música. Também lá nasceu a primeira igreja dos jesuítas do Brasil, a de Nossa Senhora da Ajuda, que mais tarde se tornou a primeira catedral do nosso país, apelidada de Sé da Palha. Também o Forte de Santo Antônio da Barra, iniciado em 1534, foi a primeira fortificação de pedra do Brasil. E quando finalizado, o farol que tem ali em 1698 se tornou o primeiro farol das Américas a existir. Hoje ali fica, no caso, o Museu Náutico da Bahia. E como símbolo máximo da cultura, a Biblioteca do Estado da Bahia, de Salvador, foi a primeira biblioteca com acesso público em toda a América Latina. Começamos bem esse país, hein? E falando de alguns dos nomes mais importantes da cidade, temos Maria Marta Hacker Rocha, a primeira Miss Brasil de 1954, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Daniela Mercury, Washington Bell, Carlinhos Brown, Gal Costa, Margarete Menezes, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Rui Barbosa, Gregório de Matos, Dodô e Osmar, os criadores do trio elétrico, Dorival Caymmi, aquele do O que é que a Baiana tem? Xande e a Carla Pérez, que você conhece muito bem pela televisão, né? Pitty e também o nosso eterno Raul Seixas. E como eu já falei das comidas baianas, eu vou pular essa parte hoje, mas se você ficar curioso, é só clicar no card que tá aqui em cima em algum lugar. Enquanto isso, se tá curtindo o conteúdo, deixa o dedão, se inscreva no canal e me ajude a chegar, pelo amor de Cristo, aos 500 mil inscritos. Também participe do nosso grupo do Telegram, que o link tá na descrição. E quando você publicar alguma foto em Salvador, utilize a hashtag #MinhaFotoNeozinga, que as melhores serão repostadas. Dados os devidos recados, vamos agora descobrir o que Salvador tem de melhor para você conhecer, porque afinal, a melhor cidade do Brasil, eleita como um dos 22 melhores destinos para se visitar no mundo, não tem esse título só pela história, hein? Falando de praias, o foco aqui vai para a de Itapuã, que no caso é um dos bairros mais importantes da história de Salvador. Lá, além da praia, encontramos o Parque Metropolitano da Lagoa e as dunas do Abaeté, que o pessoal do candomblé tem como um local sagrado. A Praia dos Artistas é outra muito bacana, e também a Praia do Porto da Barra, que é onde fica o Forte Santa Maria com arquitetura romana. Ali também encontramos o monumento da Fundação de Salvador e o Forte de Santo Antônio da Barra com o seu farol. Essas aí que eu falei são as mais calmas das praias, mas se você quer algo mais agitado, então a Praia do Rio Vermelho e da Ondina são as preferidas de todo mundo na época do carnaval. Mas falando da região do centro histórico, é lá que encontramos o Largo do Pelourinho, talvez o mais importante cartão postal de Salvador. E aqui vai uma nota de curiosidade, porque antigamente os pelourinhos eram lugares utilizados para punir todos os infratores da lei. As pessoas eram amarradas e chicoteadas, então a história não é das mais bonitas. Esse pelourinho, no caso de Salvador, é do século XVI. E ali onde fica o Pelourinho encontramos diversas casas do período colonial do Brasil, ruas estreitas, calçadas em paralelepípedo, tudo isso considerado um patrimônio histórico preservado pela Unesco. E nesse lugar fica o elevador Lacerda, com 73 metros de altura, que liga a Praça Cairu à Praça Tomé de Souza, o primeiro elevador urbano do mundo e a primeira coisa que vai aparecer sempre no Google quando você pesquisar por Salvador. Outro lugar é o Mercado Modelo, com o maior centro de artesanato da América Latina. E aqui mais uma curiosidade, o porão do mercado era utilizado para abrigar escravos na África, enquanto eles eram leiloados. Olha, tem umas coisas que faziam no passado que dói de falar no presente, mas infelizmente era a realidade do nosso mundo. E por essa região, ainda conhecemos a Catedral Basílica de Salvador, o templo católico mais importante. Também a Igreja de São Francisco, uma das mais visitadas da capital, por conta da arquitetura e do revestimento banhado a ouro, que supera inclusive as de Minas Gerais. É a igreja mais rica do Brasil. E ainda a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que foi construída completamente por escravos, lá no século XVI. Outros destaques vão para a Casa do Carnaval, que conta a história da maior festa de rua do planeta. Ainda o Forte de São Marcelo, o único em formato circular de todo o continente americano. Também o Museu Casa do Benin, o Teatro Gregório de Matos, a Fundação Casa Jorge Amado, a Praça da Sé e o Monumento da Cruz Caída,
Quanta coisa, né? Tá pensando em visitar Salvador? Eu tô pensando em morar no seu lugar. Então eu te pergunto, é ou não é o melhor lugar do Brasil esse? Conheça ainda a Baía de Todos os Santos, a Ilha de Maré, uma antiga morada de pescadores e atualmente com o maior percentual de negros da capital. Também a Ilha dos Frades, que foi onde Bento Gonçalves, general da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul, foi preso no século XIX, além da igreja de Nossa Senhora do Loreto e também a Ilha de Bom Jesus dos Passos, famosa pela religiosidade. Visite a igreja do Senhor do Bonfim, famosa pela lavagem das escadas e onde os turistas amarram suas fitinhas. Também a Basílica de São Sebastião de 1582, o bairro Rio Vermelho, onde ficam os agitos noturnos da capital, com destaque para a festa de Iemanjá, o Teatro SESI, o Memorial Casa do Rio Vermelho e o antigo Mercado do Peixe. E por fim, o Dique do Tororó, com 8 esculturas de orixás africanos, o solar do Unhão na orla da cidade e a ponta do Humaitá com uma baita numa vista da Baía de Todos os Santos. E por hoje é isso, gente. Se gostaram, se inscrevam e deixem seu dedão aí. Se não gostaram, azar de vocês. Comentem o que eu esqueci de falar no vídeo. E no mais, por hoje é isso. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito desse mundo e até a próxima.